Terminei meu livrinho com 250 macetes que eu usei para ser aprovado na medicina da USP. Eu estou muito feliz com o resultado, estou orgulhoso, acho que vai ajudar muita gente. Então nesse vídeo eu vou te dar um pedacinho do livro para você ter uma ideia de como é o conteúdo. Vou te mostrar 5 macetes que eu peguei meio que aleatoriamente, para você também ter uma ideia do que tem dentro do livro. E a lógica desse livro é o seguinte, é óbvio que esse livro sozinho não vai te aprovar no vestibular, mas eu não tenho dúvida que ele vai te dar pontos a mais para você tentar alcançar seu resultado. E aí vamos supor que por um acaso dos 250 macetes você apenas gostou de 10. É claro que você vai gostar de bem mais que isso, mas vamos supor que 10 te deram um acerto a mais cada um. Se você conseguir só 10 acertos a mais com esse livro, para mim já compensou completamente, e tem muita gente que faz um ano de cursinho e não consegue aumentar esse tanto de acertos. Então agora eu vou te mostrar um pouco mais do livro, eu tô colocando ele na minha lojinha com desconto nessa semana para quem comprar. As 100 primeiras vendas vai junto o material do vídeo Desmontei o Enem, como um brinde aí, para você ter uma coisa extra. E o livrinho tem cerca de 100 páginas, está distribuído em 9 partes. A primeira parte é uma parte sobre dicas de estudo, como aprender melhor, como reter mais informação. E o pedacinho do livro que eu vou colocar na descrição para você pegar vai te mostrar como que é o começo do livro. Aí você vai ter partes por matéria. Cada matéria vai ter cerca de 30 macetes, às vezes um pouco menos, e aí a última parte, a nona parte do livro, é sobre redação, tem só alguns poucos macetes. E aí os macetes por matéria, que eu já vou te mostrar 5 deles, estão separados pelos blocos do cronograma. Então se você usa meu cronograma, na hora que você estiver estudando um assunto, você pode ir lá dar uma olhada no macete. Os macetes são bem variados, vai ter macete simples, macete complexo, vai ter macete mais intermediário, para quem tem uma nota intermediária, vai ter uns macetes bem avançados. E o tipo também muda no sentido de que alguns vão ser mais com uma carinha de dica, alguns vão ter uma cara de mini aula, alguns vão ter pegadinhas, alguns vão falar de interdisciplinaridade. Então é bem variado. São 250 dicas gerais aí, macetes, que eu tirei da minha cabeça, que eu lembrava, que eu usei e que eu não tenho dúvida que vários deles vão te ajudar bastante. Então vamos lá para eu te mostrar um primeiro macete aqui, meio que aleatório. Eu peguei um de matemática, um de cada matéria, assim. Peguei 5 macetes. Primeiro de matemática. E aqui vai ser um do assunto razão e matemática financeira, que é um dos blocos do meu cronograma. É o macete de número 10 de matemática. Atenção, em questões de investimento, se você perder 10% e depois ganhar 10%, o valor final não voltará a ser igual ao valor inicial. Faça um teste usando um valor inicial de R$100. Após perder e depois ganhar 10%, você passará a ter R$99. Então esse é um macete razoavelmente simples, eu colocaria ele como intermediário em termos de te ajudar ou não, e seria do tipo pegadinha. E a ideia então é sempre tentar trazer algo que a escola não te falou, ou a maioria das escolas não fala por aí. Então a gente tem a ideia na cabeça de matemática, se você somar 10 e depois tirar 10, vai ter o mesmo resultado, mas para porcentagem não é assim, por isso que é uma pegadinha. Então beleza, peguei uma dica qualquer aí no meio de matemática, vamos para uma de outra matéria, vamos para uma de história, eu separei uma aqui do bloco Antiguidade Oriental. E aí vai ser um macete de número 7 da parte de História e Filosofia, e é o seguinte: pré-história é uma expressão obsoleta. A história começa muito antes da escrita. Acredita-se que grande parte do desenvolvimento cultural humano ocorreu bem antes do desenvolvimento da escrita. Esse assunto ainda conversa com biologia, uma vez que o Homo sapiens tem genes neandertais e o desenvolvimento cultural de ambas espécies teve certa intersecção. Então esse macete aqui vai ter uma carinha já de microaula, então esse é um conceito que você tem que saber pro Enem, que pré-história é um termo que a gente ainda usa para estudar, mas que é obsoleto, porque a história é dividida em antes e depois da escrita, mas isso não faz tanto sentido, porque o desenvolvimento cultural do homem começou bem antes. E aí eu já dou uma dica de interdisciplinaridade, tem vários macetes que eu vou falar em um tópico de outro, para você fazer a conexão e começar a desenvolver a visão holística, e aí nesse caso nós temos genes neandertais. Então, o Homo sapiens teve contato com os neandertais e teve uma troca genética e uma troca cultural. Então é isso, outro macete aí para você aumentar seu repertório. Vamos para um de outra matéria. Peguei um simples aqui de linguagens que ajuda bastante para alguns tipos de questão no Enem. E ele vai ser referente ao bloco de gêneros e tipos textuais do meu cronograma e é o macete de número 6 dentro de linguagens. E é o seguinte, para o Enem, humor não tem nada a ver com você achar algo engraçado ou não. Na prova, o humor ocorrerá quando houver a quebra de expectativa. Além disso, ele pode ocorrer em diversos gêneros textuais distintos, quadrinhos, contos, crônicas. Então, procure por algo inesperado ou diferente. E aí o macete continua, porque está em outra página, a próxima parte é um pouco maior que isso.
mas aí é um macete dentro de gêneros textuais para questões de quadrinhos que perguntam onde está o humor da questão. Então eu acho uma dica bem útil aí, que é algo que toda escola deveria falar, nem sempre falam, mas esse já é um macete mais conhecido. Vamos para um de química agora, e esse é um pouco mais complexo, é muito útil, mas é um pouco mais complexo. E ele é um macete que está dentro de ácidos, mas ele ajuda muito em estequiometria também, especificamente para você saber dar o nome dos compostos, ou quando o exercício te dá o nome de um composto, você ser capaz de criar a fórmula dele. Então é o seguinte, você pode decorar os principais oxiácidos com a frase "não curto bolo claro, só pudim", e com as sequências 1, 2, 3, 1, 2, 3 para o hidrogênio e 3, 3, 3, 3, 4, 4 para o oxigênio. Sabendo isso, você deve montar a combinação da frase com as sequências da seguinte forma. E aí você consegue montar uma tabela dos 6 principais oxiácidos. E qual que é o lance dessa tabela? Todos esses ácidos são os ácidos que terminam com ico. Então você tem o nítrico, o sulfúrico. Esses ácidos formam os íons terminados em ato. Então o ácido sulfúrico forma o sulfato. O ácido clórico forma o clorato. O ácido nítrico forma o nitrato. E aí você tem as fórmulas aqui no ácido, que é a que vai dar origem aos íons. E aí você usa essas sequências para saber os números exatos de átomos. E isso é importante, porque se você está num exercício de estequiometria, e muita gente vai mal em estequiometria, você tem que saber pegar os compostos e saber a fórmula química deles, para isso é importante, e saber balanceamento químico. Então isso vai te ajudar a descobrir qual que é a fórmula exata dos compostos para você conseguir montar a equação no exercício. Então, um macete um pouco mais complexo que os anteriores, mas por mim é muito útil, até porque os outros ácidos, em geral, são derivados desses ácidos. Então, para você montar a fórmula, por exemplo, do ácido pirofosfórico, você parte desse. Então é muito útil. Mas para quebrar isso, vamos para um macete já bem mais simples da parte de geografia, que é um macete de instrução geral, e é o seguinte: do bloco Globalização e Precarização do Trabalho, macete de número 27, entenda o que é capital intelectual e as consequências da fuga de cérebro. Então já é um macete simples e básico, mas com coisas importantes, porque você precisa conhecer esses conceitos para a prova do Enem. Você precisa conhecer o conceito de capital intelectual, você precisa conhecer o conceito de fuga de cérebros. Então acho que com esses macetes já dá para você ter uma ideia de como é variado o tipo de macete, né? Cada um tem um estilo, cada um tem uma dificuldade, e tem uns que são mais interessantes ou não para você, depende das matérias que você sabe mais ou menos, mas eu acho que no geral você consegue vários pontos a mais com esse livro, e se você conseguir só alguns, para mim o meu trabalho está feito, porque é o que eu te falei, tem muita gente que estuda muito e não progride, e esse livrinho é justamente para isso, te dar uns pontos extras de coisas que provavelmente você ainda não ouviu relacionado ao Enem, e pode ser dica, pode ser como estudar, pode ser pegadinha. Então por hoje é isso. Pega o comecinho do livro para você ter uma ideia melhor. Eu acho que compensa para todo mundo esse livro, para todos os níveis. E eu vou deixar os links na descrição. Nessa primeira semana eu vou dar um desconto, e para os 100 primeiros eu vou dar junto o material do Desmontei o Enem. E obrigado!